O misterioso círculo de pedras, chamado de Stonehenge, reside numa planície inglesa, dentro de um banco de terra de 5.000 anos de idade. Ele foi construído há 15 séculos. Iniciado por fazendeiros e pastores da Idade da Pedra e, posteriormente, completado por povos sucessores com sofisticadas técnicas de engenharia. O que os levou a construí-lo? O que é o Stonehenge? As pessoas dizem que é um templo gigante. Um maravilhoso monumento na planície de Salisbury, onde muitas pessoas se reuniam milhares de anos atrás. Para adorar o quê? Deuses? Não temos registros escritos. Estudamos o que podemos, pelo que vemos, e tentamos descobrir o que é. O que vemos hoje são ruínas do que um dia foi uma organização complexa. Poderia essa estrutura, feita de pedras, ser devotada ao que acontece no céu? Assistir o sol brilhante subir todos os dias e a lua subir mudando sua forma ao longo das semanas e dos meses deve ter sido um lindo show. Seria esse o telescópio Hubble da época? A primeira pista para o mistério pode vir do Sol. O Dr. William Stuckley, pioneiro no campo da arqueologia, deu início à primeira pesquisa científica de Stonehenge. Logo ele notou que o eixo se alinha com o nascer do Sol no solstício de verão. No decorrer dos séculos, os cientistas descobriram que Stonehenge também aponta para o pôr do Sol no solstício de inverno e contém dezenas de outros alinhamentos astronômicos. Stonehenge é diferente de todos os círculos de pedra encontrados no planeta. É perfeitamente circular e tem dintéis em cima. Foi projetado com entalhe feito com precisão e alinhamentos astronômicos. Em minha opinião, é o próprio Stonehenge que é a mensagem. E uma parte dessa mensagem é que Stonehenge é uma réplica do nosso sistema solar na Terra. Cada círculo corresponde a um dos planetas do nosso sistema solar, incluindo Plutão. Agora nós temos uma estrutura de pelo menos 4.000 anos de idade. E os nossos ancestrais sabiam da existência de Plutão sem telescópios? Alguém falou para eles sobre Plutão e todos os planetas do sistema solar. E essa é a mensagem. Porque no período neolítico não tinha como o povo saber disso. Intensamente a grande pedra chamada de Pedra Principal. O incrível sobre a construção do Stonehenge é que no primeiro dia do verão, se você ficar no centro do monumento e se virar para a pedra principal, conforme o sol nasce, você o vê subir exatamente sobre a pedra principal. A precisão com a qual isso ocorre ano após ano parece milagrosa. Seria só coincidência? Ou os antigos construtores colocaram a monstruosa pedra principal no lugar exato para marcar o nascer do sol desse dia todos os anos? Ela fica fora do anel mais de 60 metros. Ela tem quase 5 metros de altura, mais 1 metro ou 2 dentro do solo para mantê-la estável e pesa 35 toneladas. É muito quente ali, muito estreito, o teto é baixo. E nas paredes nós vemos relevos do que parecem ser lâmpadas antigas. E nós temos que questionar uma coisa. Como os antigos egípcios iluminavam o interior de suas tumbas? De acordo com os arqueólogos convencionais, os antigos egípcios usavam tochas para iluminar as câmaras das tumbas e os templos escuros como o breu. Entretanto, nos tetos não existem os mínimos indícios de resíduos de fuligem ou fumaça.
Não há oxigênio suficiente no interior dessas tumbas para manter ou alimentar a chama de uma tocha. A única solução que resta é uma fonte de algum tipo de luz artificial. E isso é, por exemplo, uma lâmpada. Na cripta secreta em Dendera, encontramos relevos dessas lâmpadas. Mas como os antigos egípcios usaram algo similar a uma lâmpada moderna, sem acesso à eletricidade? Afinal, a eletricidade só seria descoberta milhares de anos depois. Mas com exceção, é claro, do que os cientistas chamam de bateria de Bagdá. A bateria de Bagdá foi encontrada no antigo Iraque. Estudiosos hoje dizem que não havia como o homem daquela época usar eletricidade ou lâmpadas. Eles examinaram a bateria de Bagdá, mais ou menos uma dezena foi encontrada no Iraque. E a única teoria convencional diz que elas foram usadas em joias galvanizadas. É uma bateria, todos estão de acordo. Mas ninguém sabe por que a fizeram, nem como a fizeram. Que cérebro pensaria nisso? Corrente elétrica, milhares de anos atrás. Muito estranho, mas claramente é uma bateria. Na década de 1970, o cartógrafo escocês Alexander Thom descobriu que todos os círculos de pedra famosos do Reino Unido têm designs sofisticados, que mostram o movimento dos planetas e constelações. Alexander Thom estudou mais de 300 círculos de pedra no Reino Unido e ele desenvolveu um princípio que diz que foi usada geometria avançada na sua construção e que estava associada a uma astronomia avançada. Com o tempo, os arqueólogos começaram a descobrir que os sítios megalíticos antigos ao redor do planeta foram construídos para se alinharem com o Sol. Na Macedônia, o Observatório de Kokino tem 4 tronos de pedra no topo de uma montanha, posicionados para indicar os solstícios e equinócios. Em Machu Picchu, existe um templo de pedra com 3 janelas com formato de trapézio, também posicionadas para se alinharem com o Sol durante os solstícios e equinócios. Na costa noroeste da França, uma coleção de mais de 3.000 rochas enormes, chamadas de rochas de Karnak, está alinhada com os solstícios tanto de verão quanto de inverno. E alguns dos sítios onde esses alinhamentos solares são encontrados contêm círculos de pedra semelhantes a Stonehenge. A entrada do templo de Minastra, na ilha mediterrânea de Malta, está alinhada para marcar os solstícios e equinócios. Na Malta Antiga, por volta de 3 a 4 mil anos antes de Cristo, ou até bem antes disso, eles também observavam várias constelações, inclusive a de Touro, além de outras. Nos arredores de Cairo, Egito, fica o que é provavelmente a mais famosa estrutura da Terra. A Grande Pirâmide de Gizé. 147 metros de altura, 230 metros de comprimento em cada lado. Quase 2,5 milhões de blocos de calcário e granito, pesando 6 milhões de toneladas. Mas, incrivelmente, milhares de anos após suas primeiras pedras terem sido empilhadas, ainda há 3 importantes perguntas que ainda precisam ser respondidas. Qual era a função dela? Quem a construiu? E como? Esse monumento extraordinário foi feito usando a mais profunda matemática e geometria. Agora, por que isso seria incorporado em uma estrutura como essa, se ela fosse simplesmente uma tumba? Obviamente, essa história não é tão simples quanto imaginamos. Em um artigo publicado pelo Journal of Applied Physics, no ano de 2018, uma equipe de cientistas fez algumas pesquisas na Grande Pirâmide e descobriu que surgia energia eletromagnética em algumas das câmaras quando havia estímulo. Esse experimento usou ondas de rádio com longuíssimos comprimentos de onda e ele fez com que essas ondas ficassem focadas em certas regiões. Eles concluíram que o formato da pirâmide pode, na verdade, agir como uma lente ou como um mecanismo de foco para uma energia de radiofrequência.
Uma das coisas que é interessante, é claro, quando olhamos para a Grande Pirâmide como uma possível ligação para a fonte de energia, nos perguntamos, será que ela servia como ligação de algum modo para dimensionar as vibrações microsonoras na Terra? Eu acho que a pergunta seria em que tipo de energia eles estavam tentando focar e como eles iriam potencializá-la. A Grande Pirâmide fica bem perto de uma falha geológica, então é quase como se ela absorvesse energia sísmica e depois a expelisse. A pirâmide poderia ter sido um gerador de energias terrestres que se espalhavam por toda a região.